A partir de agora, você fica com as principais notícias da Prefeitura. Fala aí, Casa Branca. Entrevistas e informação para toda a população. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais uma edição do Fala Aí, nosso programa de rádio. A todos que nos acompanham pela radiodifusora e também pelas redes sociais da Prefeitura. Hoje a gente vai falar sobre a situação da dengue em Casa Branca, cenário e também o que significa decretar estado de emergência neste momento. Então, acompanhe com a gente do início ao final. Fala aí, Casa Branca. No programa de hoje, então, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre o decreto de situação de emergência em Casa Branca com relação à dengue. E para isso estou aqui com a diretora de Vigilância em Saúde, a Thaís Ribeiro, e também a gerente de atenção básica, que é a Monize Gregorini. Então, elas vão contar para a gente aí o cenário, como tá, e também passar aí as principais, passar não, né, gente? Reforçar as principais orientações às pessoas. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Thalita. Thaís, vamos começar falando então, primeiro, como tá o cenário da dengue aqui em Casa Branca? Essa semana a gente já percebeu uma diminuição, né? Tendo em vista as chuvas desde a semana passada, né? Porém, a semana passada foi alarmante, né? Os casos aumentaram bastante. Mas agora, sim, com essa chuva, se ela ficar ainda mais alguns dias, né, Thalita? Aí a gente consegue dar uma diminuída, porque a gente corta um pouquinho do ciclo ali de vida do mosquito, né? Então, a gente não vai ter um novo ciclo, né? Porque a gente precisa do sol ali para estar rompendo alguns ovinhos. Então, a gente consegue ele dar uma, né, se Deus quiser, uma controladinha nos mosquitos alados, né, que são os que picam. Isso aí, gente, vamos torcer, porque se a chuva continuar, o cenário vai mudar, né? A gente percebeu que essa semana deu uma leve né? A gente já percebe em casa, né? Mesmo que os mosquitos já deram uma fugidinha, né? Então, mas isso não assim significa que é para deixar nossa casinha de lado, né? Aproveita aí que vai ter chuva, porque se vier o sol e tendo água, a gente vai voltar com os ciclos de novo. Então, gente, vamos aproveitar que Deus, né, tá ajudando, que tá vindo aí essa chuva para combater essa parte dos mosquitos alados, mas vamos lembrar que depois, se voltar o sol e a gente não fizer nada, vai piorar de novo. Gente, a questão da chuva, ela é maravilhosa nesse momento, como a Thaís acabou de explicar, mas a gente precisa ter atenção redobrada em casa. Sim, porque tem água. Porque parou de chover exatamente, a aguinha acumulada lá, então é atenção redobrada. Por um lado é bom e por outro a gente precisa abrir os olhos ainda mais. E Thaís, a Prefeitura declarou a situação, né, de emergência. O que isso significa? Bom, Thalita, para o pessoal entender, não é assim, é uma situação alarmante, né? Primeiro explicar que o decreto de emergência pública, ele vem no sentido assim, não é porque a gente está estourando de casos, a gente está com bastante casos? Está. Mas não é por isso que a gente decreta a emergência pública. A emergência pública a gente decreta quando a gente já está com uma dificuldade no atendimento de rotina, né? Você vê o PPA um pouquinho mais cheio. Então, quando a gente tem alguma dificuldade no atendimento, alguma coisa que o município começa a perceber que ele não está dando mais conta, que ele precisa contratar, que ele precisa fazer uma coisa diferente, a gente decreta emergência pública, certo? Então, assim, tendo em vista os aumentos do atendimento no PPA, algumas internações por dengue, tivemos, mas nada muito sério, seria mais para uma hidratação um pouco mais, fazer algum monitoramento de sinais, né? Então, nisso a Prefeitura decreta, porque ela também consegue, com isso, verba, né? O Ministério da Saúde está mandando verbas, né? Para auxiliar na contratação, por exemplo, de mais equipes. A gente pode comprar insumos, medicamentos, se precisar. Só que também, por um outro lado, é restrito. Por exemplo, a gente precisaria, vamos fazer um local. Não pode, a gente não pode fazer construção, a gente não pode fazer ampliação, não pode fazer reforma com esse dinheiro e nem comprar material permanente, um mobiliário, um computador. Então, assim, é bom o dinheiro, ele vem para uma boa causa, ajuda bastante, só que ele tem as suas limitações. E aí a gente tem que trabalhar, né, baseado com o que a gente consegue, porque a gente tem que prestar conta desse dinheiro depois. E aí ajuda, né? O PPA contratou aí mais médicos, né, para agilizar o atendimento, e a questão dos medicamentos, né, Thaís? Isso já ajuda muito, Usa-se muito soro, né? A parte de insumo, né, seringas, agulhas, equipos para pôr o soro. Então, dentro dessa parte, a gente consegue, né, usar essa verba para estar utilizando e comprando esses medicamentos e insumos também. Legal. Você comentou sobre o local. Essa discussão, né, Thaís? Gente, por que não colocou a dengue, a tenda da dengue no PPA? Por que não criou-se um dengário? Vamos explicar um pouquinho para a população. Então, Thalita, primeiro eu vou explicar um pouquinho da diferença, porque a gente já teve, mas teve tenda já, por que não põe de novo? A diferença do atendimento na época do Covid,
para dengue. Não que a gente não esteja atendendo Covid agora, que deu uma aumentadinha, agora já está diminuindo, mas vamos lá. O Covid, quando você chega na tenda, vamos pensar na tenda. Você atendia, você passava na triagem, fazia o teste rápido, o médico avaliava. Geralmente era um kit de medicaçãozinha, um antibiótico, alguma coisa. A pessoa ia para casa e ficava isolada. Ela não permanecia muito tempo no atendimento. Certo? Já a dengue e outra, a Covid, a maior parte dela foi no inverno. Então vamos pensar na temperatura, que o pessoal já reclamava que não era legal. A dengue, ela está no verão. A gente estava semana passada com... aquele calor insuportável. Sofrendo muito com calor. Imagine uma tenda. As pessoas com sintomas de dengue, elas ficam muito debilitadas, né? Então, você imagina você, às vezes, com febre, aquele mal-estar tremendo, numa tenda, num calor absurdo, tomando soro, que é e não pode ser uma coisa rápida. O soro, ele demora. Então, assim, o tempo de atendimento para uma pessoa com sintomas de dengue é muito mais demorado que o atendimento do Covid. Então, assim, essa tenda, ela não traz um atendimento de qualidade de maneira nenhuma. A gente vai ter pessoas passando mais mal ainda, tendo que socorrer, do que, né, se ela tiver... Então, assim, sem condições de pôr uma tenda nessa época. Por exemplo, essa semana é chuva. Como que você atende numa chuva? Nessa chuva, né? Então, assim, o que foi pensado? Vamos procurar um local. Vamos fazer um local específico para desafogar um pouco o pronto-socorro. Só que, como a gente falou, a gente não pode usar essa verba para reformas, para ampliação. Então, teria que ser um local que já tivesse praticamente, assim, pronto. E a gente sabe que para estabelecimento de saúde não é assim que funciona, né? Não é qualquer local que dá certo. Tem o acesso. A gente tem que lembrar que tem que ser próximo ao hospital, porque às vezes a pessoa precisa ir para o hospital, tem que ter uma retaguarda. Então, assim, a gente está analisando o local, a gente já tem alguns pontos pré-definidos, mas de imediato a gente ainda está elaborando e vendo tudo isso e acompanhando os casos também, que essa semana já deu uma baixada. E aí, o que acontece? Para tranquilizar o pessoal e para melhorar o atendimento e o tempo de espera, já foi se reforçada a equipe lá no pronto-socorro. Então, a gente já tinha colocado médico. Essa semana a gente está aumentando a parte de enfermagem, a equipe de enfermagem. Tudo isso para diminuir o tempo de espera. Porque lá a gente tem um conforto adequado, a gente tem conforto térmico, principalmente. E nada substitui, né, gente, o ambiente hospital, certo? Né, para tudo isso. Então, não é simplesmente colocar a tenda, ou como a Thaís explicou, pegar um local e jogar todo mundo para lá. Há muita coisa envolvida. E, Thaís, é muito importante a gente reforçar isso para as pessoas. Estamos, sim, com os casos, né, assim, a região, todo o Brasil todo, né, gente, tá vivendo para você ter uma ideia, hoje chegou o alerta regional, das 20 cidades que a gente tem na nossa regional, hoje já tem 15 em estado de alerta. Certo. Né? Porque depois que você entra no estado de alerta, que você já atingiu um número X de casos, você não sai mais. As outras, a gente não sabe se realmente está sem dengue ou se é digitação, porque a gente sabe que também tem um problema de digitação, de RH, para tudo isso, estão digitando, né, se tá tudo atualizado os dados, né? Certo. Então, mas olha para você ver, de 20 municípios, 15 com cenário de alto risco, exatamente. A gente vê que não é só aqui, né? E aí, a gente, então, tem já esse decreto. Thaís, o que já foi feito, então, durante essa semana? Você já comentou, os médicos já haviam sido contratados. Então, estamos reforçando a equipe de enfermagem essa semana, e medicamentos. Isso. A gente decretou a semana passada, né? Então, assim, ainda não veio a verba, ainda demora alguns dias para vir, tá? Mas a gente já tá fazendo o que é possível e assim. Lembrando sempre que a gente está em reuniões constantes, sala de situação praticamente semanal. Mesmo que não tenha sala de situação, contato com Santa Casa, esse estreitamento de laço entre os setores envolvidos é muito importante. Os dados atualizados, a conversa, porque isso a gente olha o cenário, porque a dengue ela é um cenário muito, ele é volante, ele muda, né? Não dá pra você falar assim, é assim, que nem os dados da semana passada. Não, tá aqui, vamos fazer assim. Aí chega essa semana, você fala, meu Deus. Deu uma... Então a gente tem que analisar tudo isso, né? Porque a gente tem que pensar sempre no risco-benefício, no custo-efetividade. A gente tem que analisar e tem que ser tudo feito muito bem feito para que a gente depois não tenha problemas futuros, né? Legal. E essa questão do local, do dengário, vamos chamar assim, está nessa fase de avaliação, gente. Isso é muito importante, porque as pessoas questionam muito, né? Sim. Gente, mas não vai ter, mas e a tenda? Então é muito importante vocês conhecerem, né? Esse lado técnico que precisa ser. Sim, porque tem que ser bem feito, né? Tem que ter. A gente tem que pensar que o atendimento tem que ser de qualidade. Né? Não adianta a gente fazer por fazer uma coisa correndo de qualquer jeito, às vezes no local que não tem, depois você começa naquela correria. E é interessante a gente reforçar para as pessoas que isso não foi feito ainda,
mais uma vez, a nossa situação também é de alerta, a gente mas ainda não chegamos a uma situação gravíssima. Né? Até porque se isso chegar, obviamente que esse local vai ter que ser estudado e colocado em prática. Até porque se a gente chega, né, dependendo da situação que não dá conta mais de atender o que for a situação, aí tem que ser feito outras ações também. Às vezes não é só nem questão de negar ou pensar em outras possibilidades, né? A gente tem que sempre trabalhar com várias possibilidades, né? E Thaís, analisando esse cenário atual, né, de como a gente começou 2024, né, estamos aí finalizando o mês de março, há uma expectativa, a gente já consegue avaliar um pouquinho do que a gente vai ter de cenário daqui para frente ou é algo realmente incerto? A gente depende muito do clima também. Se o clima continuar chuvoso por mais alguns dias, a tendência é cair. Mas agora, se voltar aquele calor, aquele sol, aí a gente tem chance de subir de novo. Então, assim, é difícil demais, Thalita. A gente sabe que a dengue, ela, né, geralmente, ela fica no município de 2 a 3 meses, mas dependendo muito do clima também. Então, fica difícil a gente avaliar, né? A gente avalia semanalmente, mas a gente vê que às vezes você fala assim, tá legal, tá caindo de repente, dá um do clima e do apoio da população, né? Porque mais uma vez, gente, isso a gente precisa reforçar todas as vezes, não é só a prefeitura que faz as ações. Mais do que a prefeitura, é cada um tirar 5 minutinhos por dia para olhar a sua casa. Então, e nada substitui isso. Nada. Né? Pode vir decreto, pode vir dinheiro a mais, pode vir médico a mais, medicamento, gente, a gente só vai conseguir ter esse controle maior se cada um olhar para dentro da sua casa, né? Então começa por aí a história, né? Vou passar um pouquinho agora para a Monize. A Monize vai contar pra gente, pessoal, e até orientar um pouco mais a população sobre as nossas unidades de saúde, né, Monize? Que estão também preparadas para orientar as pessoas, fazer esse primeiro atendimento. Conta pra gente aí, porque às vezes acaba ficando uma certa dúvida das pessoas. Eu procuro só o PPA, eu posso procurar a unidade de saúde? Como que tá funcionando? Então, Thalita, a gente tem até uma certa dificuldade com a população quando algum paciente vai até a unidade e quem recebe ele fala que ele vai passar primeiro em atendimento com a enfermeira responsável da unidade. Então, muitos deles não conhecem, não sabem que a enfermeira da unidade, ela está apta, né, como profissional a fazer esse primeiro atendimento e fazer essa triagem e ver qual é a necessidade real desse paciente ou dela fazer uma orientação, de encaminhar para o próprio médico da unidade ou de encaminhar ela para um outro serviço, seja ele o PPA. Certo. Tá? Então, a gente pede também essa colaboração, porque as nossas enfermeiras, aliás, enfermeira tem curso superior, né? Sim. Tem faculdade e elas estão aptas a fazerem essa consulta que a gente chama de consulta de enfermagem para todo paciente que chega até lá. Então, a gente reforça que o paciente que estiver, lógico, né, com sintomas leves de dengue e que tiver com alguma dúvida sobre a doença, esse profissional, ele está preparado para receber esse paciente na hora que ele chegar e fazer as orientações adequadas, tá? Lógico que a gente tem alguns sinais de alertas, por exemplo, sangramento de gengiva, sangramento de nariz, ou desmaios, né, que a gente imagina que seja uma hipotensão ou algum sangramento mais grave, a gente pede para que vá direto ao pronto-socorro. Mas se tiver com sintomas que a gente sabe que são sintomas comuns da dengue, por exemplo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, né, dor nas articulações, essa pessoa ela pode estar indo até a unidade de saúde, ela vai ser orientada e, se necessário, ela vai ser encaminhada para um outro serviço. Isso que é muito importante, porque também há uma confusão na cabeça das pessoas, né? Eu vou procurar a unidade de saúde se eu precisar tomar soro. Eu vou tomar soro na unidade de saúde? Monize, como que é isso? Tudo vai ser avaliado. Tudo vai ser avaliado. Por quê? A gente não pode entrar numa generalização, né, Thalita? Então, assim, vai passar em primeiro atendimento com a enfermeira e a enfermeira vai avaliar cada
caso a caso, o que aquela pessoa especificamente está precisando, tá? Então, é essa orientação que a gente faz para a população, orientar, reforçar também que os agentes comunitários de saúde em locais, em bairros, né, que tem estratégia de saúde da família, eles estão realizando as visitas junto com os agentes de endemias, né? Ótimo. Eles estão fazendo multirão frequente, né, Thaís? E orientar a importância também de estar abrindo as casas para eles ajudarem essa verificação e também não tira da responsabilidade da população de também dar uma olhadinha no seu quintal, né, e ver como que tá a situação de cada casa, né? Isso. Então, gente, resumindo o que a Monize acabou de nos dizer todos os postinhos de saúde, para ficar mais fácil de entender, eles estão aptos a receber as pessoas, a orientar e a entender o sintoma de cada uma e o que vai ser feito com cada pessoa. Mais uma vez, nada substitui o nosso pronto-socorro. Então, o postinho, ele vai avaliar o caso. Eu, Thalita, cheguei de uma forma emergencial. Obviamente que eu vou ser encaminhada para o PPA. Então, é muito importante as pessoas entenderem isso. Os postinhos de saúde, eles não se transformaram em pronto-socorro, né? Sim. É legal a gente reforçar isso. São os locais em que você vai receber as orientações iniciais e, se preciso, obviamente, vai ser encaminhado para o PPA, né? Então, tudo isso, como a Thaís disse, a união da saúde de Casa Branca como um todo para a gente, né, e tentando contornar aí esse cenário da melhor forma possível, né, gente? E a gente não pode deixar de falar, né, a gente fala de dengue, a gente fala de Covid, vem aí a gripe também, né, Thaís? A gente iniciou, o Brasil, o Ministério da Saúde iniciou aí a campanha de gripe. Vamos falar um pouquinho da importância da vacinação, mais uma vez. Como a gente já teve essa mudança climática, né, isso já era esperado, o Ministério da Saúde achou melhor por bem, né, e tendo em vista os aumentos de casos de Covid, antecipar a campanha da gripe. Então, a gente começou dia 25, né, segunda-feira, a gente começou com essa campanha, né, e esse ano, diferente dos outros, porque, lembrando, os outros anos, só acima de 60 anos, eles liberaram um público grande, né, então, assim, a gente já tem a vacina, não está em falta, já chegou, já está tendo as campanhas, nas unidades de saúde, lá no centro de saúde, já estão fazendo, né, as vacinas, e aí, só para falar do público, para reforçar, Thalita, trouxe colinha? Vamos lá, fica à vontade. As crianças de 6 meses a 5 anos, acima de 60 anos, gestantes e puérperas, os trabalhadores da saúde já podem, pessoas com deficiência permanente, funcionários do sistema prisional também já pode, comorbidades, os professores que às vezes demoravam um pouquinho para liberar, já está liberado, as forças armadas, moradores de rua, os caminhoneiros e os trabalhadores do transporte coletivo. Então, esse público já liberou, já pode procurar os postinhos para estar tomando a vacina. É interessante, porque a gente já evita, né, né, uma doença que agora já é época dela mesmo. Ela também auxilia no Covid, queira ou não. O pessoal já aproveita, pessoal, vai lá tomar da gripe, já vê como é que tá a situação do Covid também, se tá ok as vacinas ou não, porque pode ser feita diferente de quando era antes, que tinha que esperar às vezes 15 dias ou não, elas já podem fazer feitas ao mesmo tempo. Na verdade é assim, Thalita, aproveita que vai no postinho, dá uma geral nas vacinas, de teste não sempre tá atrasada, sempre tem uma ou outra ali. É verdade. Já a gente coloca em dia, a gente sabe, né, que vacina faz toda a diferença, né? É isso aí, gente, porque a gente tá vivendo isso, né? Covid, dengue, e agora vem vindo aí a época da gripe. Então, nada melhor que já aproveitar esse momento também, atualiza a carteirinha, leva lá para a equipe de vacinação, que eles já passam todas as orientações. Então, acho que a gente pode dizer, o resumo da nossa conversa de hoje aqui com a equipe de saúde, são as ações da prefeitura, a responsabilidade de cada um de vocês nesse período, que é mais uma fase difícil, e a vacinação. Só assim que a gente vai conseguir, mais uma vez, passar por esse cenário difícil, mas que se cada um fizer a sua parte, a gente vai ver uma melhora em breve. Consegue, né? Meninas, obrigado pela participação. E aí a gente vai mantendo aí todo mundo informado, como a gente está fazendo nas redes sociais, praticamente diariamente. Fala aí, Casa Branca. Obrigada pela companhia, pela audiência de sempre. A gente reforça a importância de cada um fazer a sua parte. Só assim, mais uma vez, a gente vai conseguir vencer essa fase. Um abraço a todos vocês, um excelente feriado. Esse foi o Fala aí Casa Branca de hoje.